sétimo ano, aqui é a professora Maiara e nós vamos juntos revisar aí em 2 aulas o conteúdo para a prova de recuperação do primeiro semestre, tá? Então vamos lá, ó. Lá nas unidades didáticas, o conteúdo previsto para recuperação é energia e equilíbrio, que vai falar da energia e da transformação dessa energia, classificação de seres vivos, abordando aí as categorias de classificação, nomenclatura e grupos de seres vivos, e características gerais das plantas e animais, com foco aí nas plantas e nos invertebrados, tá? Nesse primeiro vídeo, que a gente vai chamar de aula 1, nós vamos falar da energia e equilíbrio e da classificação de seres vivos, combinado? Então vamos lá começar. Bom, o que é essa classificação de seres vivos? É uma maneira da gente organizá-los em categorias de acordo com as similaridades que eles apresentam entre si, tá? Então, é como se a gente tivesse ali uma estante. Essa estante tem prateleiras, nessa prateleira a gente tem algumas caixas, essas caixas contêm algumas pastas, e a gente vai fazendo uma organização para melhor compreensão mesmo, tá? E aí, toda vez que a gente for falar de organismos vivos, a gente vai usar uma nomenclatura científica, que tem o objetivo de facilitar a compreensão desses organismos em qualquer lugar do mundo. Então, é para evitar que o regionalismo crie mais de um nome para a mesma coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala lá de mandioca, a mandioca pode ser conhecida como aipim em algum lugar, em algumas regiões do Brasil. Ela pode ser conhecida como macaxeira em outras, mas estamos falando da mesma raiz, né? Então, a nomenclatura científica, ela vem com o objetivo de evitar esses vários nomes para a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa que os cientistas fizeram nessa organização foi criar categorias taxonômicas, que a gente vai agrupando esses organismos de acordo com essas similaridades. E aí a gente tem um macete, que é uma palavrinha, para a gente não esquecer a ordem, né? Porque vai do macro, do mais abrangente, para o mais específico, tá? E essa palavrinha é o reficofage. E aí, gente, eu coloquei aqui coloridinho para vocês observarem que cada letrinha aqui significa uma categoria diferente. Então, re é de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, fa de família, g de gênero e e de espécie. Então, do mais abrangente para o mais específico, nós temos como categorias taxonômicas reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Belezinha? Bom, então a taxonomia ela vai tratar de nomear e descrever as espécies ou qualquer uma daquelas categorias taxonômicas que nós vimos, reino, filo, classe, enfim, tá? E além da taxonomia, ainda existe a sistemática, tá? Que vai incluir essa nomenclatura e descrição das categorias taxonômicas, mas também tem a função de relacioná-las quanto ao processo evolutivo, para ver a proximidade, que a gente chama de relações filogenéticas, né? Entre esses diferentes organismos, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês da classificação taxonômica do cachorro doméstico, do cãozinho da gente, tá? Então vamos lá, do mais abrangente para o mais específico, né? Os cachorros, eles pertencem ao reino dos animais, animalia, né? Então, reino animalia. Ele tá dentro do filo Chordata, tá? A classe, o que são os cordatas? Os cordatas são todos aqueles organismos que vão possuir notocorda em alguma fase do seu desenvolvimento ali, tá? E depois, normalmente, essa notocorda ela é substituída pela coluna vertebral, beleza? Então, nós temos ali, dentro do reino animalia, diversos filos. Cordata é um, mas a gente tem o dos quinidários, o dos artrópodes, a gente tem o dos poríferos, o dos plateumintos, enfim, nós temos vários filos. Cordata é um deles. Beleza? Dentro desses animais, né, com coluna vertebral, com presença de notocorda em alguma fase do desenvolvimento, nós temos diversas classes. Então, tem aves, tem peixes, tem mamíferos, tem répteis, tem anfíbios. O cachorro é o quê? É um mamífero. Então, tá ali dentro da classe dos mamíferos, tá? Dentro da classe dos mamíferos, a gente tem diversas ordens. Tem a ordem dos primatas, o cachorro é a ordem carnívora, beleza? Aí, a gente tem dentro das ordens as famílias, e aí o cachorro pertence à família Canidae,
tá? Dentro dessas famílias existem vários gêneros. O cachorro é pertencente ao gênero Canis. E dentro desse gênero tem várias espécies. A espécie do cachorro é o Canis familiaris, tá? Teria o lobo, por exemplo, ali também, né? Que seria Canis lupus, por exemplo, tá? Então, aí tá feita a categoria taxonômica do cachorro, por exemplo. A gente coloca ele do macro para o micro, belezinha? Então, vamos lá. Dentro dessas categorias taxonômicas, a gente viu que tem a espécie, e existe uma regra para a gente nomear as espécies. Essa regra, ela foi criada por Carl Linnaeus, tá? E é um sistema binominal. Então, o nome da espécie sempre vai ser duplo, sempre vai ser formado por duas palavras, tá? Vai ser sempre escrito em itálico ou sublinhado, e em latim. Por quê? Porque o latim é uma língua morta, não vai correr risco de sofrer alterações, né? Que nem eu já falei para vocês mais cedo. Existem palavras que têm vários sinônimos. Pipa, por exemplo, em alguns lugares eles chamam de papagaio, em outros lugares eles vão chamar de rabiola. São sempre sinônimos para a mesma coisa. Então, o latim é uma língua morta, vai evitar que existam essas variações de nomes para a mesma coisa, para o mesmo organismo, tá? A primeira palavra sempre vai ser referente ao gênero, e ela sempre começa com letra maiúscula. Já a segunda palavra vai ser sempre referente ao epíteto específico, ou seja, é uma palavra que vai especificar o gênero, tá? E ela é toda escrita em minúsculo. Então, como exemplo, vamos pegar aqui o homem, né? O ser humano. A espécie do ser humano é Homo sapiens. Homo é o gênero, ó, começa com letra maiúscula. Sapiens é o epíteto específico, tá especificando que tipo é dentro daquele gênero ali. E a espécie, professora? Homo sapiens. Então, as duas palavras juntas é a espécie. Só a primeira o gênero, só a segunda epíteto específico. Combinado, pessoal? Tá tudo certo até aqui. Vamos lá, passando para a próxima. Bom, os seres vivos, eles costumavam ser classificados dentro de reinos. E isso já não é tão bem aceito dentro da comunidade científica, tá? Hoje em dia, o mais aceito é a classificação dentro de domínios, porque existiam algumas controvérsias entre alguns organismos que estavam classificados dentro de algum reino, por exemplo, tá? Mas os vestibulares ainda cobram esse tipo de nomenclatura, os livros ainda trazem isso, então é importante a gente estudar, beleza? Então vamos lá. A gente tem 5 reinos. Um deles é o Monera, tá? E esse, gente, é o reino, é o único reino. Coloca isso bem, grifa isso bem grande, bem destacado aí no seu caderno, que é o único reino que agrupa organismos procariontes, o único, beleza? Os demais reinos são todos reinos de organismos eucariontes, com células eucariontes. Então, um exemplo de organismo do reino Monera seria a bactéria e arqueia, tá? O reino protista são organismos eucariontes que podem ser unicelulares ou multicelulares, ou seja, são formados por uma ou mais células, tá? Eles não formam tecidos. E aí, como exemplo, a gente tem os protozoários e as algas, tá? A gente tem o reino fungi, ou reino dos fungos, tá? Que também são compostos por organismos eucariontes, só que esses organismos são heterótrofos, né? Vão se alimentar por absorção de substâncias do meio. E aí, como exemplo, a gente tem leveduras. Um exemplo de levedura é o fermento biológico, Saccharomyces cerevisiae, tá? Que a gente usa para fazer pão, por exemplo. É feito de um organismo que é uma levedura, um fungo. Tá? E nós temos os cogumelos, o shiitake, o shimeji que a gente come, são exemplos de organismos pertencentes ao reino fungi. No reino das plantas, ou reino plantae, nós teremos organismos que são classificados como eucariontes, multicelulares, fotossintetizantes, com corpo formado por tecidos, tá? E aí, como exemplo, a gente tem os musgos, samambaia, pinheiro, jabuticabeira, gramas, enfim, tá? E dentro do reino dos animais, ou reino animalia, nós temos os organismos que são considerados eucariontes, multicelulares, heterótrofos, que vão se alimentar por ingestão de alimentos do meio. E aí, como exemplo, nós temos os peixes, os sapos, a galinha, o ser humano, a minhoca,
tá? A água-viva são todos organismos que pertencem ao reino dos animais. Belezinha? Bom, qual que é, então, a classificação mais bem aceita atualmente? A classificação em domínio, né? E aí, o que que muda? Lembra que eu falei para vocês que o único grupo que tinha organismos procariontes era o reino Monera? Então, o restante era tudo célula eucarionte? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram todos aqueles grupos que eram eucariontes e criaram o domínio eucária, tá? Então, olha aqui, ó, domínio eucária. E o grupo Monera, eles dividiram em dois domínios diferentes. Eles criaram um domínio para bactérias, que chamou-se de domínio bactéria, e um domínio para as arqueias, que chamou-se de domínio arqueia. Por que que eles fizeram essa divisão? Porque com o avanço da tecnologia, com as novas descobertas, os cientistas observaram que as arqueias eram mais próximas filogeneticamente, ou seja, durante a evolução lá na sistemática, né, eles estudaram que essas arqueias eram mais próximas dos organismos eucariontes do que dos organismos procariontes. Então, dividiu-se esse reino em dois domínios. Então, a gente tem três domínios principais: o bactéria, o arqueia e o eucária. Belezinha? Bom, e quanto à energia e equilíbrio, né? Quando a gente fala de metabolismo energético, a gente está falando das reações químicas que vão sustentar a energia, que vão fornecer a energia para sustentar as reações metabólicas que vão permitir com que os organismos vivos cresçam e se desenvolvam, tá? E quais são esses processos que a gente estuda no metabolismo energético? Respiração celular e fotossíntese, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem a produção de açúcar a partir da fotossíntese e a utilização desse açúcar para que a gente produza ATP, que é a moeda energética do ser vivo na respiração celular. Então, ó, aqui no esqueminha, a gente tem a luz solar, né, uma energia solar, que lá no cloroplasto, através da fotossíntese, é convertida em energia química, tá? E essa energia química é utilizada para sintetizar carboidrato, para sintetizar açúcar, glicose, tá? Essas moléculas orgânicas. E aí, durante esse processo, tem liberação de oxigênio, porque a gente tem quebra da água durante o processo de fotossíntese. Eu já mostro isso para vocês. E aí, essas moléculas orgânicas, elas acabam sendo utilizadas lá na outra organela, que a gente vai chamar de mitocôndria, para um processo que a gente chama de respiração celular. E quando a gente quebra essa molécula orgânica, a gente quebra essa glicose, nós liberamos o quê? CO2 e água. E olha só que coincidência, o CO2 e a água são utilizados para fazer fotossíntese lá no cloroplasto. Então, essas reações, uma é o oposto da outra, tá? Os reagentes de uma reação são os produtos da outra, tá? Então, elas são bem complementares, por isso elas vão compor ali o tal do metabolismo energético, beleza? Então, vamos entender aqui rapidinho como que vai funcionar. Lá na fotossíntese, no cloroplasto, mais especificamente nos tilacoides desse cloroplasto, a gente vai ter a etapa fotoquímica, tá? No qual a energia do Sol é convertida em energia química. Que energia química é essa? ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH vai ser utilizado ainda no cloroplasto, mas não mais no tilacoide, e sim no estroma, para fazer ciclo de Calvin, que é a síntese de trioses fosfatos, moléculas orgânicas de 3 carbonos que posteriormente vão virar o quê? Glicose. Nesse processo, a gente então utiliza o CO2 e a água e libera o quê? Carboidrato, glicose e oxigênio, tá? Então, as plantas, as algas, as cianobactérias, todas elas vão fazer fotossíntese, utilizando ali aquela energia luminosa que veio do sol, tá? Esse oxigênio vem exatamente do quê? Da quebra da água, beleza? Bom, esse CO2, ele é utilizado para fazer
os carboidratos, essas moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas vão ser utilizadas pela maioria dos organismos vivos e ela vai fornecer energia química para o metabolismo celular, vai fornecer moléculas de ATP. Então, a gente vai pegar esse carboidrato, aqui, ó, glicose, o oxigênio, e lá na mitocôndria vamos liberar o quê? CO2 e água, tá? Então, a gente usa aqui o oxigênio e libera a água, tá? Esse é o processo de respiração celular. E qual é a molécula proveniente disso? ATP, a molécula energética. Por isso que a gente fala que a mitocôndria é a usina energética da célula. Belezinha? Então, agora a gente vai começar a aplicar tudo isso que a gente aprendeu, todos esses conceitos, em exercício para treinar bem bonitinho para fazer essa prova, viu? Então, vamos começar, ó. Os seres vivos são classificados em diferentes reinos de acordo com características em comum, como organização celular, modo de nutrição, reprodução e estrutura corporal. Entre os principais reinos estudados estão o reino Monera, das bactérias, reino protista, dos protozoários e algas, reino fungi, dos fungos, reino plantae, das plantas e reino animalia, dos animais. Conhecer as diferenças entre esses reinos ajuda a compreender a diversidade da vida na Terra. Então, vamos lá marcar como certo ou errado as questões? Vamos lá. 1. O reino Monera é formado por organismos unicelulares procariontes, que possuem núcleo definido. Bom, o reino Monera é formado por organismos unicelulares procariontes? Sim, mas célula procarionte possui núcleo definido? Não, né? Isso é uma característica das células eucariontes, tá? Então, vamos lá, essa primeira está errada. 2. Os organismos do reino protista são exclusivamente unicelulares e heterotróficos, como todas as algas. Não, né, gente? A gente tem alguns organismos que são multicelulares e alguns organismos, inclusive, que não são autotróficos, tá? Então, tá errado. O reino fungi inclui seres multicelulares que obtém alimentos por absorção, como cogumelos e bolores. Bom, as leveduras são unicelulares. Então, não são só seres multicelulares. Ah, mas aqui tá inclui, né? Então, inclui seres multicelulares que obtêm alimentos por absorção, como cogumelos e bolores? Sim, tá? Inclui seres multicelulares. Beleza? Então, tá correta essa 3. Então, vamos lá para 4. Ó, as plantas do reino Plantae realizam fotossíntese, possuem células com parede celular e cloroplastos. Correto, tá, gente? Essa 4 está toda certinha. Sim, os animais do reino Animalia são organismos multicelulares autotróficos. Não, não são autotróficos. São heterotróficos, tá? As 6. As bactérias do reino Monera podem ser encontradas em ambientes extremos, como fontes termais e ambientes ácidos. Correto, nós temos bactérias termófilas e acidófilas, que são encontradas em condições extremas, tá correto, tá? 7. Protozoários do reino protista são unicelulares e podem ser tanto de vida livre quanto parasitas. Correto, tá, gente? São sempre unicelulares e a gente tem aqueles que parasitam e aqueles que são de vida livre. Vamos lá, pessoal, ó, os fungos não realizam fotossíntese e se reproduzem somente por esporos. Sim, tá? Eles não realizam fotossíntese, mas eles não se reproduzem somente por esporos, eles se reproduzem principalmente por esporos. Mas alguns podem fazer reprodução sexuada, tá? Podem ter fragmentação. Então, não, tá errada essa questão, tá? As plantas vasculares possuem vasos condutores que transportam águas e nutrientes, diferentemente das plantas não vasculares, correto, tá? Surgem os vasos condutores, xilema e floema, lá nas pteridófitas, então tá correta essa 9. 10. Os animais apresentam reprodução exclusivamente assexuada em todos os grupos. Não, tá, pessoal? Os animais, eles vão apresentar reprodução sexuada também. Nós, inclusive, temos troca de gametas para nossa reprodução. Então, não é exclusivamente assexuada, não, tá?
Vamos lá. 11. As células possuem diferentes organelas com funções específicas. A mitocôndria é uma dessas estruturas e está presente em quase todas as células eucarióticas. Sua principal função é fundamental para o funcionamento do corpo. Com base nisso, assinale a alternativa que explica corretamente o papel da mitocôndria nas células. A. A mitocôndria armazena água e nutrientes para manter a célula hidratada? Não, né, gente? Não é essa. Ela é a usina de energia da célula. Não vai fazer isso. A mitocôndria é responsável por controlar as entradas e saídas de substâncias na célula? Não. Quem faz isso é a membrana plasmática. Tá errada. A mitocôndria atua na produção de energia, transformando nutrientes em ATP, que é usado na atividade celular? Sim, essa está correta, tá? Vamos lá. A mitocôndria realiza fotossíntese? Não, cloroplasto realiza fotossíntese. A mitocôndria produz proteína? Não, quem produz proteína é ribossomo. Então, qual que é a letra correta aqui? Letra C. Belezinha? Questão 12, uma questão do Enem, ó. As plantas, em sua fase de crescimento, necessitam de grande quantidade de carbono sequestrado pela fotossíntese para a produção de biomassa, tá? O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado quando a gente recicla papel, quando a gente mantém intacta as florestas nativas, quando a gente faz o replantio das áreas degradadas, quando a gente evita a queima de madeira e de áreas de floresta, ou quando a gente substitui a madeira de bens duráveis por materiais alternativos, tá? O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado quando a gente faz o replantio de áreas degradadas, porque a gente vai ter mais plantas fazendo fotossíntese e tirando o excesso de CO2 que está na atmosfera e transformando em matéria orgânica, tá? A classificação atual de seres vivos admite que todos os organismos estão organizados em três grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária. A criação dos domínios bactéria e arqueia extinguiu qual reino? Monera, protista, fungi, plantária ou animalia? A gente viu que todos os reinos eram eucariontes, menos o reino Monera. Então, todos eles foram parar dentro do domínio Eucara. Logo, o único que foi extinto foi o reino Monera, tá? Porque separou ali bactéria e arqueia devido à maior proximidade filogenética das arqueias com os organismos eucariontes. Bom, 14. De acordo com a classificação em 5 reinos, cianobactérias, cogumelos, euglenas e seres humanos fazem parte, respectivamente, dos reinos. Bom, cianobactéria é uma bactéria, então vai fazer parte do reino Monera. Cogumelo é um fungo, então vai fazer parte do reino Fungi. Euglena é um tipo de alga, então vai fazer parte do reino do protista, tá? E os seres humanos somos animais, então vão fazer parte do reino animal. Então a resposta certa é a letra A, tá? Monera, fungi, protista e animalia. 15. Assinale a alternativa correta em relação à classificação biológica dos reinos. Os fungos estão agrupados no reino fungi, que é representado por eucariotos, que podem ser unicelulares ou ter corpo formado por filamentos, hifas e micélios, tá? Tá correto, tá? Eles podem ser unicelulares, como as leveduras, ou ter o corpo de frutificação, que são essas hifas reprodutivas aí, filamentosas, podem formar micélios também, que não sejam reprodutivos, tá? Então, tá correta. Vamos lá. B. No reino animalia estão os organismos procariotos. Não, é o reino Monera, tá? Animalia eucarionte, tá errado isso. O reino Plantae é representado por procariotos autotróficos? Não, eucariotos, né? Procariotos, reino Monera, tá errado. As bactérias são os únicos representantes do reino Monera? Não, né? A gente tem as arqueias também. E elas são organismos unicelulares eucarióticas? Não, são organismos procarióticos. Tá bem errado essa D.
E aí, no reino protista, estão contemplados os organismos unicelulares ou pluricelulares que não se enquadram nos demais reinos, sejam os eucarióticos, sejam os procarióticos. Também está errado, né? Então, a resposta certa aqui é letra A. Vamos lá. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos que desempenham papéis essenciais em diversos processos biológicos e ambientais. Eles podem ser encontrados em quase todos os ambientes da Terra e influenciam diretamente a vida de outros seres vivos. Considerando a importância biológica dos micro-organismos, assinale a alternativa correta. A. Os micro-organismos são importantes porque apenas porque causam doenças nos seres humanos e em outros animais? Não, né, gente? A gente tem micro-organismo aí sendo usado para a produção de biocombustível, né? Para a produção de iogurte, por exemplo, de queijo, de remédio, né? Então, por exemplo, o fungo lá, Penicillium, né, libera penicilina, que foi essa substância se transformou na penicilina, que é utilizada como antibiótico, por exemplo. Tá? Quando a gente tem lá na biotecnologia a inserção de genes de produção de insulina em bactérias, aí a gente tem a produção de insulina para quem é diabético poder injetar. Então, a gente tem muitas outras importâncias, além, né, de serem causadores de doença. Então, tá errada, tá? B. Os micro-organismos ajudam na decomposição de matéria orgânica? Ajudam, reciclando nutrientes para o solo e para as plantas. Tá correto essa daqui. Vamos lá ver os outros. Os micro-organismos não participam da produção de alimento. Errado, né? A gente acabou de falar do iogurte, dos queijos, tá errado. D. Todos os micro-organismos realizam fotossíntese. Não, não são todos que realizam, tá errado, tá? As cianobactérias vão realizar fotossíntese, as plantas realizam fotossíntese, mas não são todos os micro-organismos, tá? A maioria não realiza. Os micro-organismos não possuem importância ecológica. Possuem sim, tá? A gente tem lá, por exemplo, é, algas que estão associadas aos corais, aos pólipos, né? Que a gente chama de zooxantelas. E são elas que deixam os corais coloridos. Então, quando esses corais, eles costumam a começar a ficar brancos, né? Ter um branqueamento, significa que a temperatura da água está aumentando. Essas zooxantelas são muito sensíveis a isso. Então, é um bioindicador, por exemplo, do aquecimento global, né? A gente tem ali a associação de algas e fungos formando os líquens, que são super sensíveis à poluição atmosférica. Então, nós temos ali um bioindicador de poluição, de qualidade do ar, né? Então, não, eles têm essa importância sim. Então, qual que é a resposta correta? É a letra B, né? Os micro-organismos ajudam na decomposição da matéria orgânica, reciclando nutrientes para o solo e para as plantas, tá? Tá certo isso daqui. Inclusive, a gente tem a associação de bactérias com raízes de plantas que ajudam lá na fixação do nitrogênio, a gente chama isso de rizóbio, tá? De fungos com raízes de plantas também para poder absorver melhor os nutrientes, a gente chama isso de micorriza, tá? Então, tem bastante associações aí importantes. 17. Os fungos são seres vivos que desempenham vários papéis importantes no meio ambiente e na saúde humana. Uma das descobertas científicas mais importantes envolvendo fungos foi a penicilina, um antibiótico que revolucionou o tratamento de infecções bacterianas. A gente acabou de comentar sobre isso, né? Sobre a penicilina e os fungos, assinale a alternativa correta. A penicilina foi descoberta em uma bactéria que vive em ambientes aquáticos. Não, foi num fungo, né? A penicilina é produzida por um tipo de fungo do gênero Penicillium e é usada para combater infecções causadas por bactérias. Correto, tá? Tá correto isso daqui. Vamos olhar as demais. A penicilina é um vírus? Não, penicilina é uma substância retirada de um fungo, tem nada a ver com vírus, né? Os fungos, inclusive, o que que são os vírus, né? Nessa classificação biológica, é importante a gente ressaltar isso. O vírus, ele é considerado uma partícula biológica. Por quê? Porque ele não é formado de célula e ele não tem metabolismo próprio. E precisa ter célula e metabolismo próprio para ser considerado um ser vivo. Então, a classificação mais correta para o vírus é partícula biológica. Ele é acelular e é um parasita intracelular obrigatório.
tá? Então, vamos lá. D. Os fungos que produzem penicilina são usados para produzir alimentos como pães e queijos, mas não tem relação com medicamentos. Não, se a penicilina é um antibiótico, é um medicamento, então não tem nada a ver isso aqui, tá errado. E. A penicilina foi descoberta em plantas que possuem propriedades antibióticas. Não, foi descoberta em um fungo. Então, a resposta correta é a letra B, tá? Questão 18. A fotossíntese é um processo realizado por plantas, algas e algumas bactérias, no qual a energia do sol é utilizada para produzir alimento. Esse processo também tem um papel fundamental na regulação da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Qual das alternativas abaixo explica corretamente a importância da fotossíntese para o sequestro de carbono na atmosfera? Então vamos lá. A. A fotossíntese libera grandes quantidades de carbono na atmosfera? Não, ela sequestra, né? Então tá errado. B. Durante a fotossíntese, as plantas transformam o oxigênio da atmosfera em carbono? Não, né? Elas liberam oxigênio, tá errada. As plantas absorvem o carbono presente no solo e devolvem à atmosfera na forma de gás carbônico? Não, né? Não faz isso. Quem faz, é, ela absorve o que está no ar, o que entra lá pelos estômatos das folhas para fazer fotossíntese. Então, não. D. A fotossíntese utiliza o gás carbônico da atmosfera para produzir glicose, correto, ajudando a reduzir a quantidade de CO2 presente no ar. Correto, gente, tá corretíssimo, tá? E a fotossíntese impede que o carbono seja retirado da atmosfera. Não, ela não impede que o carbono seja retirado, ela inclusive utiliza. E aí, falando em fotossíntese, eu aproveito para ressaltar para vocês aquela famosa e icônica frase de que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque na fotossíntese a gente libera o oxigênio. Essa frase está errada, viu, gente? A Amazônia não é o pulmão do mundo. Por quê? Da mesma forma que ela produz oxigênio, as plantas lá são muito grandes e são organismos aeróbios, então elas fazem respiração. O oxigênio que ela libera, ela consome também. Então, os principais contribuintes para a produção de oxigênio, quando a gente fala de fotossíntese, são as algas, belezinha? Então, não me coloca isso que a Amazônia é pulmão do mundo, não, pelo amor de Deus. Tá? Então, vamos lá para a última questão, pessoal. Ó, questão 19. O sistema binominal de nomenclatura criado por Linneu é utilizado para nomear os seres vivos. Esse sistema usa dois nomes em latim para identificar cada espécie. Com base nisso, assinale a alternativa correta. A. O primeiro nome representa o nome do animal em português e o segundo é o nome do seu habitat? Não, né, gente? Tem nada a ver. O primeiro é gênero, o segundo é epíteto específico. Tá errado. B. Os dois nomes são sempre escolhidos aleatoriamente por cientistas de cada país? Não, existe uma nomenclatura científica, né? Então tem uma regra, não tem nada de aleatório, é sempre em latim, sempre com com o primeiro nome gênero, tem que representar o gênero, o segundo vai especificar algo do gênero, então não, tá? C. O sistema binominal é usado apenas para nomear plantas e não animais? Não, é usado para nomear espécies, seja espécie de animal, de planta, de fungo, de protozoário, de alga, de bactéria, de arqueia, enfim. É qualquer espécie, beleza? D. O primeiro nome indica o gênero do ser vivo e o segundo indica o epíteto específico. Correto, tá, gente? Essa aqui tá certinha. E. O segundo nome é sempre o nome do cientista que descobriu o ser vivo? Não, é algo que vai especificar o gênero, então não tem nada a ver com isso. Resposta correta, letra D. Belezinha? Então a gente finaliza essa primeira aula aqui e depois a gente vai voltar com uma segunda aula para terminar o conteúdo e a gente vai falar um pouquinho das plantas e dos invertebrados, belezinha? Te vejo então na aula 2.